Joia, Rui. E outro ponto aqui também bastante interessante que eu separei aqui foi que ela falou aqui que o presidente Lula prometeu abrasileirar os preços e fez isso. E ela prometeu continuar com esse abrasileiramento dos preços, né? O que isso significa especificamente aí e como isso pode ajudar ou não nos resultados ali da Petrobras? O abrasileiramento que eles falam nada mais é do que você ter uma componente do preço de combustível ligada aos custos nacionais. Então, antes do governo Lula, isso na verdade começou lá na gestão do Pedro Parente, né? A Petrobras ela vendia combustíveis totalmente relacionados aos preços internacionais, o que traz uma transparência muito grande, né? E para o acionista, ainda mais quando você tem esse risco de interferência política, você sempre quer ter o preço mais transparente possível, né? O problema é que isso também traz alguns descontentamentos, como por exemplo, você ter um nível de reajustes muito frequente, seja porque o dólar se mexeu, seja porque o combustível se mexeu, seja porque o petróleo se mexeu, então acaba sendo algo muito volátil, o que inclusive gerou a greve dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros não terem ideia de qual seria o frete de ida e de volta, né? Você perde ali a referência. Então, apesar de transparente e bom para o acionista, acabou que não foi bom para o governo essa medida. E aí depois a gente passou por uma série de mudanças e no último governo, com a mudança, a entrada do governo Lula, o que foi prometido, ou a nova política prometia que você teria um nível de reajustes menor, que não ia perder totalmente a relação com os preços internacionais, mas que começaria a ter em seu componente, ia ser levado em conta custos nacionais também, né? E por que isso? Num eventual problema, digamos, de o preço internacional subir muito, mas a Petrobras conseguir produzir combustível aqui por preços melhores, ela poderia vender mais barato do que os preços lá fora e não necessariamente isso significaria prejuízo para ela, né? Ela entre aspas, né? Só não aproveitaria alta lá fora, mas isso não significaria que ela iria vender com prejuízo, que é a grande preocupação no mercado, que foi o que aconteceu em meados da década passada, quando a Petrobras assumiu prejuízos bilionários para não acompanhar os preços lá fora. Então, o governo atual, sabendo que poderia gerar esse ruído do que aconteceu lá atrás, prometeu que não acompanharia 100% os preços lá fora, mas teria uma componente nacional aqui que poderia proteger caso a Petrobras conseguisse produzir aqui com custos mais baratos. Então esse é o tal do abrasileiramento, né? Não é simples de explicar, tem todo um contexto, mas é isso o abrasileiramento. E aí o que a gente entende que ela falou a gente não vai ter congelamento de preços, né? Não vai ser algo que vai se descorrelacionar lá fora, vai continuar tendo esse acompanhamento, mas provavelmente com mais investimentos em refinarias brasileiras para você conseguir ter essa capacidade de não depender tanto dos preços lá fora, sem com que isso signifique assumir prejuízos, né? Então essa é a ideia que a gente entende. Petrobras provavelmente vai continuar investindo também mais em refinarias, que, de novo, não é o melhor cenário para o acionista minoritário pensando em dividendos, porque refinarias não têm um retorno tão bom, e são investimentos relevantes. Isso poderia ser totalmente aportado em exploração e produção que tem um retorno melhor, mas, de novo, a gente tem que entender o papel social que a Petrobras tem, e desde que ela faça isso sem assumir grandes prejuízos ou sem que ela assuma prejuízos e sem que isso comprometa a capacidade dela de distribuição de bons dividendos, acho que o acionista minoritário ele entende essa política da Petrobras.
Tá, Rui. Falando um pouquinho mais de dividendos, claro, a principal atratividade aqui de Petrobras, e o pessoal aqui também está perguntando, tem gente aqui, até o Roberto perguntando se a gente pode acreditar mesmo, né, nessa questão dos dividendos, porque ela falou, se der lucro, vamos distribuir. Como é que você está olhando? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais para o investidor lá entender como é que você está olhando mais para essa questão dos dividendos. Tá, ela falou lucro, vamos distribuir dividendos, mas também mais investimentos em energia. Ficou ali, como você bem falou, não trouxe ali exatamente os números, enfim, mas como é que está a sua cabeça olhando aí exatamente para os dividendos? Claro, pensando aí nos dividendos extraordinários também. A gente tem que lembrar que assim, a Petrobras, num curso normal, sem grandes mudanças, a gente está falando de uma empresa que gera mais de 100 bilhões de reais de caixa. Né? Então, para você conseguir investir a ponto de secar os dividendos, você precisa de muita criatividade. Né? O problema é que criatividade a gente sabe que pode existir. Né? E esse é o grande problema hoje da confiança do acionista, né? e dos analistas também, que hoje você tem um nível de geração de caixa que é brutal e que mesmo com o aumento de investimentos em refinarias, em fertilizantes, em vários outros braços, digamos assim, ainda sobraria para você distribuir, vamos dizer assim, em torno ali de um yield de pouco mais de 10% ao ano, que é um yield que está entre os melhores da Bolsa Brasileira. Né? O problema é isso, né? A gente não tem como garantir que haverá criatividade extra. Eu entendo que no cenário base do mercado, mesmo já considerando esses aumentos em outros investimentos, mesmo considerando que haverá até um pouco mais de criatividade do que o plano estratégico mostra, ainda assim há boa possibilidade de distribuição de bons dividendos. De novo, um yield de 10% aqui, acho que é o cenário base, sem considerar dividendos extraordinários, considerando que o governo realmente vai conseguir encontrar outros lugares aí para investir esse dinheiro, ainda estamos falando de um yield interessante, mas considerando aqui duas premissas importantíssimas, que primeiro, que o preço do petróleo não vai cair muito, né, porque para você manter essa margem boa do segmento de exploração e produção de petróleo, e que não exista uma mudança drástica na política de precificação de combustíveis para que não exista aquilo que a gente falou, que é a Petrobras começar a assumir prejuízos ali no segmento de refino, né? Porque isso acabaria, aí sim, minando a lucratividade, e a partir do momento que você não tem lucro, você não consegue pagar dividendos. Né? Perfeito, Rui.